Um padre do interior de São Paulo chamou o presidente Jair Bolsonaro de bandido e disse que quem votou nele tem que se confessar. Um vídeo de Edson Adélio Talhaferro, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, na cidade de Arthur Nogueira, circulou nas redes sociais neste domingo. Vamos acompanhar. Às vezes as pessoas dizem também: padre, cuidado com o que o senhor fala na homilia, porque tem gente que não gosta. Ué, o que a gente tem que falar na homilia? Senão aquilo que Deus nos pede para falar, não é? Se a gente tá vendo, por exemplo, que o governo não presta, o padre não pode falar que o governo não presta porque o povo não quer ouvir isso. Quem somos nós diante do projeto de Deus? Que tipo de profecia nós temos que fazer hoje? Um país que já chegou a 60 mil mortos pela pandemia e não temos um ministro da saúde. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam: ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar, pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. É isso que aconteceu. O padre afirma que a gravação foi retirada de uma homilia realizada na última quinta-feira. Ao comentar o vídeo, declarou estar arrependido de ter chamado o presidente de bandido por não ter provas disso. E aí, Fios, o que dizer dessa declaração do padre? O Nelson Rodrigues, Vitor, chamava esse tipo, né, de padre de passeata, né? O que eu acho triste nessa cena é usar um espaço ali, que é um espaço religioso, né? Um templo, uma igreja, em que, né, as pessoas, os fiéis, estão ali, eu acho que com outro propósito, né? Querendo outro tipo de conexão. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele aproveitou ali aquela condição para fazer um comício, né? E ele faz, eu acho que o que é mais insidioso, né, mais dissimulado, e ele já diz que se arrependeu. Ele tem realmente que fazer uma boa reflexão, talvez, esse padre, porque ele começa dizendo, criando uma atmosfera de que ele não teria liberdade para dizer o que quisesse ali. Ou seja, ele está de uma forma desonesta, afirmando que o Brasil vive um momento, por parte do governo, que era o que ele queria criticar, de perseguição, né, de perseguição às liberdades individuais e liberdade de expressão. E é falso isso, né? Na verdade, nós estamos falando aqui que, tragicamente, quem está protagonizando isso nesse momento é o Supremo Tribunal Federal, com inquéritos aberrativos, e o Congresso Nacional com uma lei que é um monstro de mordaça, né? Então, o padre, com essa tentativa de teatralizar o chamado fascismo imaginário, né, o fiel que seja um pouco mais atento e informado já percebeu que o que ele desejava ali era apenas fazer um comício em causa própria, porque se é um discurso, se é uma mensagem para mais pessoas, ele tem que começar com a honestidade. Com a desonestidade, ele não vai atingir ninguém de boa fé. E você, Zé Maria, o que é que achou dessa pregação, se é que assim pode ser chamada, Zé? Ele vai ter que se explicar ao bispo, né, em primeiro lugar, e depois à justiça, né, de chamar o presidente de bandido. Mas olha, Vitor, ele tem o direito de falar o que quiser, assim como alguns pastores defendem o governo Bolsonaro, como o Silas Malafaia, que está sempre ali defendendo o presidente Jair Bolsonaro. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: esta fala do padre, ele não fala em nome da Igreja Católica. A Igreja Católica não tomou nenhuma posição nesse sentido. E um padre, ele tem que seguir, além, evidentemente, dos ritos, ele tem que seguir a linha da igreja. Ele é um integrante da igreja. Não se pode fazer esse tipo de discurso. E o pedido de desculpas dele soa falso, porque dá a impressão de que ele falaria isso em determinado lugar e pronto, ficaria ali e acabou. Só que, como a gente falou muito sobre isso hoje aqui no programa, nós estamos vivendo num mundo novo de comunicação, um momento novo. E na medida em que a mensagem se torna muito mais importante do que o meio,
né, essa mensagem extrapola a fala dele dentro de uma igreja ou dentro de qualquer momento ali na igreja e ganha o mundo, ganha o país inteiro. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Ele não sabia que iria tomar essa proporção e usou o espaço da igreja. Isso é tão sério que está na lei a proibição de se usar espaço público e principalmente igrejas para qualquer procedimento político. Isso aí é um discurso político. Não é pedindo votos para alguém, mas você está assassinando reputações e no espaço público e usando a sua condição de padre. Ele não estava ali em nenhum outro sentido que não seja padre. E a legislação eleitoral teve o cuidado de colocar essa proibição, esse veto expresso para não usar o púlpito como palanque eleitoral, né? O objetivo disso foi exatamente os evangélicos que elegem deputados e tal, mas é uma lei que vale para todos. Então, ele errou, né? E errou triplamente. Primeiro, porque errou no conteúdo. Segundo, porque errou ao pensar que essa fala dele ficaria só. Hoje não existe mais isso. E, em terceiro, ele errou porque foi contra a igreja que ele faz parte. A Igreja Católica não tem esse pensamento e não se definiu assim.